Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio, e o tema que estudaremos na nossa lição será Palavras e seus significados. Bom, em todas as línguas existem palavras tão ricas e profundas de significado que a tradução se torna muito, mas muito difícil. É bem verdade que para poder conseguir pegar algumas palavras e traduzir numa única palavra que possa ser adequada num outro idioma, às vezes é complicadíssimo. Um dos exemplos que nós temos no nosso idioma, o português, a palavra saudade, é uma palavra que é única no nosso idioma. Como é que você pode conseguir traduzir essa palavra para outros idiomas que não tem uma palavra equivalente? Às vezes, no processo de tradução, os tradutores têm que usar, às vezes, parágrafos para poder tentar descrever aquilo que para a gente é tão simples, que quando a gente escuta, a gente entende de cara, saudade, coisa mais simples do que isso, mas que em outros idiomas fica complicado de se traduzir. Na Bíblia é a mesma coisa, principalmente levando-se em consideração o fato de que a Bíblia é um livro antigo, um livro complicado de se compreender. Essas palavras exigem um amplo estudo do seu uso no contexto da Bíblia, e para que nós tenhamos a possibilidade de poder compreender a amplitude do seu significado. A Bíblia, o nosso guia de estudos, aliás, vai trazer aqui dois exemplos de palavras que são difíceis de ser complicadas. A primeira delas vai aparecer em alguns textos. 1 Reis capítulo 3, verso 6, Salmo 57, verso 3, Salmo 66, versículo 20, Salmo 143, verso 8 e Miqueias 7, verso 20. Vamos ler alguns desses textos só para a gente poder ter uma noção. Vamos começar com o Salmo 57, verso 3. O texto diz assim: Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia sua misericórdia e sua fidelidade. O outro texto, Salmo 66, verso 20. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. O outro texto, Salmo 143, verso 8. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Um outro texto, Miqueias 7, verso 20. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos antepassados desde os dias antigos. E ainda, 1 Reis 3, verso 6. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face, mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Em todos esses textos vai aparecer aí uma palavra. A palavra é Chesed, que é traduzida na maior parte dos textos, nas versões que nós utilizamos, a palavra que aparece é misericórdia. Essa é uma das palavras mais ricas e profundas do Antigo Testamento. Ela descreve o amor de Deus, ela descreve a sua bondade, a sua misericórdia, o seu propósito em termos da aliança que ele fez com o seu povo, descreve aquilo que é toda a bênção que ele quer dar àqueles que têm um compromisso com ele. Nessas poucas passagens, nós vemos esse texto falando sobre grande benevolência, Chesed, para com o seu servo Davi, e mostrando-lhe essa grande benevolência, Chesed, através da maneira como fez com que ele tivesse até mesmo um filho que pudesse se sentar no trono depois dele. Eu estou falando especificamente lá de 1 Reis capítulo 3, verso 6. Na sequência, Salmo 57, verso 3, vai mencionar que Deus enviará a sua misericórdia, Chesed, e a sua verdade sobre o seu povo. Em relação a Israel, ele mostrou a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, Chesed, Miqueias capítulo 7, verso 20. E eu quero que você compreenda que pode parecer fácil para você chegar a algumas conclusões quando você lê esses textos, mas livros inteiros foram escritos sobre a palavra Chesed, tentando captar a profundidade da misericórdia e do amor de Deus para conosco. Ou seja, uma palavra só que você não tem como traduzir em uma apenas. Você percebe que quando você vai para o original em hebraico, na maior parte desses textos, aquilo que estava lá em hebraico como uma só palavra, Chesed,
teve que ser traduzido às vezes com 4, 5, 6 palavras, para que o significado desse mesmo texto pudesse chegar até nós. E esse é apenas um exemplo dos muitos que aparecem no contexto da Bíblia. Há um outro exemplo que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, que vai aparecer em textos como Números capítulo 6, versos 24 a 26, Jó capítulo 3, verso 26, Salmo 29, verso 11, Isaías 9, 6, Isaías 32, verso 17, que é a palavra que é traduzida como paz ou shalom. Vamos dar uma olhada em alguns textos aqui, só para a gente poder compreender em que contexto é que eles aparecem? Olha lá, ó. Número 6, versos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. O outro texto, Jó 3, verso 26. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Agora, Salmo capítulo 29, verso 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 32, verso 17. O efeito da justiça será paz, o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. A palavra que vai aparecer aqui em todos esses textos e que vai ser traduzido como paz é a palavra hebraica shalom. Uma palavra difícil de ser traduzida também. Muitas vezes ela é traduzida como paz, mas ela não é só paz. O seu significado é muito mais profundo e muito mais amplo do que esse termo. Ela pode ser traduzida como, por exemplo, plenitude, inteireza, bem-estar, como uma grande bênção. Shalom, por exemplo, era o sentimento que um casal tinha quando tinha o seu primeiro filho. Quando eles olhavam para aquela criança e tomavam o seu filho pela primeira vez nos braços, o sentimento que vinha, shalom. Shalom é aquele beijo gostoso que você dá em alguém que você ama, aquele abraço apertado, o sentimento que aquilo traz, shalom. E shalom é tudo de bom que você possa imaginar. Mas como é que você traduz uma palavra como essa? É muito complicado. A bênção e a bondade, por exemplo, de Deus, que Deus nos mantém enquanto nós estamos com Ele, essa bênção toda, esse conjunto, esse pacote inteiro, ele pode ser traduzido como shalom. Shalom é um dom de Deus. Shalom é algo que Deus dá para o ser humano. Em contrapartida, a experiência de aflição que Jó experimentou, por exemplo, produziu nele uma situação em que ele não tinha descanso e nem sossego, pois lhe faltava essa shalom. Nesse mundo agitado, é uma bênção profunda receber, por exemplo, o sábado com as palavras Shabbat Shalom, que é o descanso na paz. Mas não é só paz, é tudo de bom, é um pacote tremendo, pois nossa comunhão com Deus proporciona paz e plenitude. É bem verdade que para poder conseguir explicar tudo que está embutido na palavra shalom, é difícil. E veja, eu poderia te citar aqui uma grande quantidade de palavras, de termos que são complicados de ser compreendidos. Entretanto, uma coisa nós podemos ter bem claro. Quando nós nos aprofundamos na Bíblia, quando nos aprofundamos no estudo da palavra de Deus, quando buscamos, ela diz, pastor, mas eu não sei falar hebraico, nem aramaico, nem grego. Você não precisa de tudo isso. Às vezes, quando você pega um texto e resolve gastar um tempo com ele, e você vai, por exemplo, em alguns comentários bíblicos, pastor, eu não tenho comentário bíblico. Tem sim. Hoje, se você está, por exemplo, assistindo esse vídeo, você tem acesso à internet. E se você tem acesso à internet, você tem uma grande quantidade de bons comentários bíblicos à disposição. De léxicos, que são uma espécie de dicionários bíblicos, para que você compreenda essas línguas bíblicas. Às vezes você vai lá e tenta esmiuçar uma única palavra, você acaba tendo a possibilidade de poder ser completamente abençoado por ele. Então, eu quero que você compreenda que, às vezes, para conseguirmos alcançar a profundidade da bênção de Deus, a gente precisa cavar fundo. E isso parte, em grande medida, não é só por um conhecimento das línguas bíblicas, mas por saber usar ferramentas que nos ajudem nisso. Mas o que a gente costuma fazer quando você vai para a Bíblia, por exemplo, e descobre que você não compreendeu um texto? Eu vou ler outro. Isso quando a gente lê.
Agora, quando você gasta tempo com a palavra, vai atrás do texto para poder tentar descobrir, você é muito, mas muito abençoado. Por isso é que às vezes algumas pessoas usam um pouco mais os recursos para poder conseguir compreender alguns textos, e a gente escuta o que essas pessoas acabaram descobrindo, e a gente fica, puxa, quanta coisa essa pessoa descobriu. Na verdade, quando você vai descobrir o que ela fez, ela só foi cavar um pouco mais fundo. Nós devemos gastar tempo com a palavra e ser abençoados na profundidade da palavra de Deus. Eu queria orar nesse momento, pedindo a Deus para que nos ajude, para que nos dê coragem e nos dê, obviamente, o desejo de podermos colocar a Bíblia como prioridade. Eu digo para você uma coisa: se você tiver coragem de gastar pelo menos 1 hora por dia com a palavra de Deus, com estudo, você vai ser muito mais abençoado que com uma leitura corrida da Bíblia. Eu quero orar nesse momento para que Deus te ajude a tomar um posicionamento, uma postura de gastar tempo com a palavra. Vamos fazer isso agora juntos? Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque há tanta coisa bonita, como a palavra misericórdia, a palavra paz, Chesed e Shalom, que nós vimos hoje na nossa lição. Ajuda-nos, Pai, a termos a possibilidade de podermos aprofundar ainda mais dentro do conhecimento da tua palavra. Por favor, nos ajude a colocá-la como prioridade em nossa vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?